Santidade e paz, meu povo, episódio 41 do Santo Pod com o tema: qual o propósito de Deus para a minha vida? Né? Como eu posso entender o propósito de Deus na minha vida? E hoje, para falar com a gente sobre esse tema e muito mais, nós temos aqui o Gladson, ele que é estudante e também, aqui eu vou revelar para vocês, jogador de futebol de cegos, certo? Então, Gladson, seja bem-vindo. Obrigado. Finalmente estou aqui, né? Nem para assistir ao Santo Pod. E estou aqui para falar um pouco sobre os propósitos de Deus para nossa vida. Por mais que a gente muitas vezes não entenda, mas os propósitos, tudo Deus sabe por que faz. Por mais que a gente nunca tenha resposta logo, né? Muito bem. E aí a gente, aqui do Santo Pod, já quer começar entendendo mesmo a tua história, né? Aqui nos bastidores, antes do início da gravação, falou que é de Piripiri, veio aqui morar em Teresina. Então a gente quer saber essa tua trajetória, né? De Piripiri para cá. E nessa trajetória, esse teu processo de conversão, né? Como se deu, como tem se dado o teu relacionamento com Deus de lá até aqui. Assim, a minha vida, sempre eu fui uma pessoa que procurei muito a Deus, mesmo eu não indo todo fim de semana, mas eu sempre procurei muito, mesmo na cidade de Piripiri, eu procurava a Deus, eu procurava ir pra missa, eu sempre fui uma pessoa que, pra mim, nunca foi preguiça eu estar numa igreja, estar num grupo, tá tentando aprender, tá buscando a Deus, porque a gente nunca faz as coisas pela gente. Tudo que a gente faz é por Deus que é para a vida da gente. E para mim, eu sou de Piripiri, desde 2022 que eu moro aqui na cidade de Teresina. Minha história na Igreja Católica foi toda em Piripiri. Final de 2022 para cá, que tá aqui em Teresina, né? Mas para mim foi um processo de... eu posso dizer que a fé que eu tenho não foi eu que construí, foi as minhas dificuldades, as minhas dores, muitas vezes os meus choros, as noites que eu dormi em claro, chorando, porque eu nasci com deficiência visual, mas através do meu tratamento parou em 2015, 2016. Quando meu tratamento parou, eu comecei a perder minha visão gradativamente. Muitas vezes eu ia para a igreja, eu não conseguia enxergar o padre lá na frente. Muitas vezes eu ia jogar bola, eu não conseguia mais enxergar a bola. Muitas vezes eu ficava com raiva, porque pra gente que pratica esporte ou qualquer coisa, a gente fica com raiva quando chuta o vento. Mas assim, a questão da escola também foi um processo muito difícil para mim, porque eu tive que largar a escola na época, eu não conseguia mais enxergar para tirar do quadro. A bicicleta também foi uma questão que eu gostava muito. Para mim, minha mãe dizia assim: Gladys, eu vou te deixar na escola. Eu falei: não, mãe, eu vou de bicicleta. Eu gostava de andar de bicicleta. Eu tive uma infância muito saudável, né? E de 2016 para cá, tudo minha vida desmoronou assim gradativamente, E porque nessa época tu já tinha mais ou menos aí quantos anos? Tu disse que tinha 24, 2016 para cá, 8, 0, cai um 0 no chão, multiplica. Tinha uns 15, 16. 16 aí. Já sei, eu nasci em 2000. Eu nasci em 2000. Então até os teus 16 tu... Eu era baixa visão. Baixa visão que baixa visão, né? dava para me enxergar as coisas, dava para me ter o básico dos básicos. Não igual vocês, mas eu conseguia, né? Sim. Desviar das pessoas, eu conseguia andar de bicicleta, eu conseguia ter uma vida praticamente sem nenhuma limitação, né? Eu conseguia. Mas, assim, foi um processo muito difícil para mim, lá em Piripiri para cá, assim, porque eu passei 3 anos muito grande, numa depressão muito grande, de 2016 até final de 2019. Foi um processo muito difícil para mim, porque eu digo que hoje, muitas vezes, assim, as pessoas, todo lugar que tu vai, tu fala o nome de Deus, tu quer convidar as pessoas para ir para a igreja quer convidar as pessoas para conhecer Jesus. E para mim, porque nos piores momentos da minha vida, Deus esteve comigo muitas vezes, desses anos de 2016 até 2019, eu ia dormir 6 horas da manhã, 6h30, chorando muito. E eu não contava para minha mãe nem para o meu pai. Eu não contava, porque eu não queria preocupar eles. Muitas vezes, 3h30 da tarde, 4 horas da tarde, minha mãe batendo na porta do meu quarto. Gladys, tu não vai acordar não? E no caso eu tinha passado a noite todinha acordado e eu tava tirando para dormir durante o dia Durante o dia, né? lá.
E pra mim foi, eu nunca contei pra ela, até que o final de 2018 eu contei pra ela que eu não aguentava mais viver na vida vazia que eu vivia, porque não é fácil. Eu tive uma infância muito saudável, eu gostava muito de jogar bola, de ir pra escola. Eu sempre digo para as pessoas que eu tive uma infância que eu nunca fui um aluno nota 10, mas não fui um aluno nota 0. Eu fui um aluno, eu fui um aluno nota 8, nota 8,5. É bom, dá pra passar, pô. Não dava, 6,5 pra frente Não dá passa. pra levar, não dá pra levar pizza não em casa. Dá não. Mas minha mãe sempre foi uma pessoa que me regrou muito, entendeu? Eu tirava essas notas, mas quando eu passava de 6 pra baixo, Aí o negócio aí falava ela mais grosso, né? deixava minha bicicleta retida, minha chuteira. Você não vai treinar hoje. Mas assim, foi um processo difícil pra mim, quando eu tive que largar tudo isso. Mas assim, o que eu digo para as pessoas que a minha história hoje, ela se reflete muito em Deus, porque Deus foi um alicerce na minha vida. Deus foi um alicerce que me mostrou um processo muito difícil. Hoje eu estava vendo um vídeo do Frei Dias falando sobre a questão do processo do sofrimento, né? E eu me vi muito nesse processo, porque foi um processo de muito choro, muitas decepções, muitas rejeições, muitas dificuldades para hoje eu estar bem. Quem me conhece, quem me conheceu antes e me conhece agora, se admira. Muitas pessoas lá de Periperi, aqui em Teresina, vê, porque antes eu era um cara muito amargurado, eu era um cara que não sorria para a vida. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas ficam, Gladys, o que é que tu faz sorrindo sozinho? Porque assim, a gente busca fazer as coisas por Deus, mas não é fácil. Eu te digo, não é fácil. O mundo hoje em dia ele é muito visual. O mundo ele é tudo é visual. O mundo, e para mim foi um processo. Me perguntava, como é que eu vou conseguir andar de bicicleta? Como é que eu vou conseguir jogar bola? Uma coisa que eu amava e amo muito é jogar futebol. E uma coisa que ficava com raiva, porque eu ia pro campo e meu pai me levava, eu escutava meus colegas jogando bola e eu não podia mais estar dentro daquele campo, eu não podia mais estar ali fazendo as coisas que eu fazia. E para mim foi esse processo complicadíssimo, porque eu só digo que hoje eu tô aqui porque Deus fez eu abrir a mente, abrir meu coração para enxergar o propósito dele na minha vida, mas não é fácil você perder sua visão, não é fácil você é, ver que seus colegas estão fazendo a mesma coisa que você fazia, não é fácil muitas vezes você ser rejeitado por amigos, muitas vezes por familiares que muitas vezes eu sempre digo para as pessoas, hoje em dia não é culpa das pessoas a falta de conhecimento, muitas vezes se afastar. Eu sempre digo isso, porque é um processo de adaptação de uma pessoa que não tem deficiência para a pessoa que para lidar com a pessoa com deficiência visual ou qualquer outra deficiência. E nesse. Aí tu falou desse tempo que tu passou, recluso, né? Em Sim. depressão em casa. Onde foi. Em qual momento tu teve essa mudança, né? De tu sair desse estado, né? Assim, depressivo, para começar. Que foi que te incentivou? Teve alguma experiência? Como foi que começou a mudar essa tua percepção para voltar, assim, a sentir gosto, né? Pelas coisas? Eu pedia muito para minha mãe colocar no tempo, eu não sabia mexer, não sabia que pessoa com deficiência mexia também em tecnologia, né? Na época eu pedia para minha mãe colocar no YouTube vídeos de Frei Gilson, vídeos do Padre Fábio de Mello para me assistir sobre alguma reflexão sobre a vida, e ela colocava ali para mim. E eu assistia muito sobre essas questões de propósito de Deus na vida. Eu vi algumas vezes algumas pessoas da Igreja Católica entrevistando outras pessoas que passaram por questão de perca de algum membro do corpo, alguma deficiência, e eu me motivava muito sobre isso, né? Sobre essas questões para fazer. Para mim, eu assistia muito isso e foi um processo também eu pedi muito para minha mãe, para ela colocar vídeos sobre que tem muitos canais de deficiente visual. Eu pedia muito para colocar. Teve alguns canais de YouTube que eu motivei muito para mim abrir minha mente para deficiência, porque eu achava eu sempre digo para as pessoas, quando as pessoas dizem assim, Gladys, como é que tu mexe no celular? Como é que tu consegue fazer um Pix? Como é que tu consegue ver fatura de cartão de crédito? Eu tinha esse pensamento, entendeu? Eu tinha esse pensamento. Por isso que hoje eu explico para as pessoas, porque eu não imaginava
eu ficava imaginando assim, será se quando eu tiver com 40 anos, será se eu vou continuar dependendo da minha mãe, do meu pai, de parentes para fazer um Pix para mim, para pagar uma fatura para mim? Eu ficava imaginando sobre isso. E foi um processo difícil. Para mim abrir minha mente foi muito preciso. Eu assisti muitos vídeos do Frei Gilson, do Padre Fábio de Mello, de eu buscar esse processo de assistir vídeos de outras pessoas que passaram por isso, de eu assistir vídeos de outras pessoas com deficiência visual no YouTube, como era a vida deles, como era esse processo de adaptação. E eu te digo que, em primeiro lugar, foi assistindo vídeos sobre os propósitos de Deus na vida da gente, mas em segundo lugar foi eu abrir a mente para entender que a pessoa cega, ela podia jogar bola, ela podia cozinhar, ela podia viajar só, ela podia ter uma vida social normal, e tudo foi um processo para mim entender sobre essas questões. Certo. Aí tu falou também dos teus familiares, né? Muitos, enfim, se afastaram por não entender, mas dentro mesmo da tua casa, teu pai e tua mãe, como é que eles, assim, um pouco mais aprofundado, né? Como eles ficaram, como eles te ajudaram, e como estão até hoje, né? Porque eles continuam em Piripiri ou estão aqui também em Teresina? Não, eles moram lá em Piripiri. Aí tu Eles, mora aqui sozinho, eu né? moro aqui em Teresina sozinho. E aí tu já engata aí falando também como é que foi esse processo de sair de casa, né? Pra vir morar só e tudo, porque creio que tenha sido difícil, né? O início, né? O começo. É assim, o que eu sempre digo para as pessoas que me acompanham nas redes sociais, vê eu postando muitas coisas sobre eu fazendo comida, eu viajando, e o que eu falo sempre, o que eu Mas tu faz muita aprendi. comida assim pra nós, pra chamar pra ir pra casa, né? Os amigos pra ir comer. Se Ou é convidar, só, né? se eu Porque eu con- já sei onde é que tu mora. É fácil ali. Dá pra eu achar. Então, faço um cuscuzinho, um café, um arroz, uma lasanhazinha de uma carne. lasanha, um purê. Rapaz. É, eu faço tudo isso A gente e vai já chegar nessa fase aí da tua independência dentro de casa, né? mas é assim, cara, é uma coisa assim que sempre na vida da gente, o pai ele é muito importante. O pai ele é fundamental, mas a mãe é uma coisa, o que eu digo, que mãe é uma coisa que é de outro mundo. Uma mãe é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, a minha independência, em primeiro lugar, é Deus, mas em segundo lugar é a minha mãe. A minha mãe Cleide, ela me ensina muito. Muito, muito. Tem fim de semana que eu vou pra Piripiri, ela diz assim, Gladys, eu vou te ensinar a fazer essa comida hoje aqui. Fala assim, mãe, tô com preguiça, eu passo a semana todo dia fazendo comida. Tu vai aprender. Mas a minha mãe, minha mãe, ela sempre diz assim: a tua deficiência ela te limita, mas ela não te impede de tu fazer comida, de tu fazer o que tu quiser. E assim, graças a Deus que eu sei fazer todo tipo de comida. A minha mãe, ela me ensina, ela me incentiva. O que eu sempre digo nas palestras que eu faço: a minha mãe, ela pode estar com medo que for, mas a minha mãe, ela não passa para mim Não, aquele não medo. demonstra, né? Ela não demonstra aquele medo. Ela pode estar se tremendo, ela pode estar nervosa, mas ela diz: faz isso do jeito, isso, assim, assim, assim. Mas o pai, meu pai também, ele é muito importante também, porque meu pai. Tem um vídeo que eu postei, muitas pessoas criticaram ele porque ele postou um vídeo de eu andando de bicicleta e ele só falando, vai para direita, que ele me chama de neném ainda, vai para direita, neném, vai para esquerda, vai para tal, vai para, droga à direita. Tem um vídeo meu que eu andando de bicicleta sozinho, Mas né? no Instagram, No Instagram. nós vamos procurar esse vídeo aí pra botar. E assim, o que eu digo é que minha mãe e meu pai, eles podem estar com medo que for, mas eles me incentivam. Eu sempre digo que se tivesse mais pai e mãe, vice-versa, né? Como os meus, para incentivar a pessoa com deficiência, seja visual, qualquer outra deficiência, para incentivar a independência, isso é fundamental na vida da pessoa. Porque hoje em dia eu digo, a vida que eu tenho é porque eu busco aprender, eu busco, às vezes, muitas vezes, mesmo com preguiça, eu busco aprender a fazer comida, aprender a fazer isso, aprender a resolver pagar isso, tipo de conta. Porque a vida da gente, a gente não pode depender de familiar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se o familiar vai estar aqui amanhã, por mais que a gente. É doloroso, uma coisa que a gente tem tanto medo de perder.
é mãe e pai na vida da gente. A gente sabe que uma hora ou outra isso vai acontecer. É doloroso a gente falar isso, mas é fundamental a gente saber ter nossa independência. A gente saber, nem que seja botar pra cozinhar um início no fogo, a gente tem que saber. Verdade. Mas é um processo de adaptação. Quando eu tive que vir para Teresina, foi muito difícil para minha mãe. Foi muito difícil para o meu pai, porque na época eu tive que começar a vir sozinho. E foi um momento que eu tive que começar a viajar sozinho, de Piripiri para cá, para Teresina, porque de Piripiri para Teresina são 2 horas e 40, 3 horas de ônibus. E para mim foi esse processo de eu entrei naquele ônibus a primeira vez, eu vinha com tanto medo. Toda hora eu perguntava pro motorista, não vai passar de Teresina não. Não vai passar de Teresina não. Calma, cara, que esse ônibus vai pra Teresina, no máximo que tu vai é pra garagem, ele brincando comigo. Isso foi em 2021, né? E 2021 pra cá, foi setembro de 2021 que eu comecei a vir pra Teresina pra fazer o curso pra aprender o Ah, Braille. isso aí que eu ia perguntar, o motivo, né, de tu vir Aham. pra cá, né? Eu vim para morar em Teresina para minha independência, eu aprender escrever no Braille, que é a forma de escrita e leitura da pessoa com deficiência visual. Eu tive que vir aprender os cursos de mobilidade, que é para saber andar de bengala corretamente. Eu tive que aprender a fazer a questão de algumas coisas, de mexer com faca, de mexer com garfo, na maneira que eu não me cortasse, porque a gente chama de aula de AVD, que é uma aula que a gente aprende sobre para aprender a mexer com essas coisas, né? Hoje em dia, muitas pessoas ficam se admirando quando vê eu cortando na laranja, vê eu abrindo um limão, porque é uma noção de espaço que a gente tem que ter quando a gente aprende isso também. A questão também da informática também, a gente precisa muito das tecnologias para a gente aprender a mexer com o celular. O leitor de tela, porque todo celular tem um leitor de tela para deficiente visual nas configurações e acessibilidade. Tive que Sim. aprender a mexer tudo isso, aprender. Para mim foi um processo, quando eu comecei a mexer em celular digital, foi um processo que se eu pudesse jogar esse celular pelo outro lado da parede, eu jogava. Porque foi um processo difícil. Imagina, um leitor de tela falando tudo para tu apertar, um leitor de tela falando. Na época era difícil para mim, né? Eu Como se ficava. fosse, como se fosse o teu programa, o nome dele? É o leitor de Não, tela. do teu pai. Ah, O nome do é teu pai. Erineu, do meu pai. Era dinheiro como se fosse teu pai dizendo, faz isso, vai pra Aí, direita, vai pra esquerda, aperta essa tecla, né? É, aí assim, na época era agoniante eu escutar aquela voz daquele homem ou daquela mulher falando pra mim. Foi um processo difícil, né? Porque era difícil pra mim isso daí. Mas tudo que eu vim pra cá, pra Teresina, foi pra mim ter a independência que eu tenho hoje, pra mim aprender a mexer. Hoje em dia eu estudo muito, a tecnologia favorece muita gente com deficiência visual, pra ler slides, pra PDF, pra tudo foi preciso que se eu digo pra vocês, a cidade da gente ela é bom. A cidade da gente, a gente foi um lugar que a gente viveu a infância feliz. Mas, infelizmente, se você quiser ser independente, se você quiser sair de casa, muitas vezes parar de depender do seu pai, da sua mãe, vice-versa, a gente tem que sair, a gente, ditado nordestino, a gente sair debaixo da saia da mãe. Sim. Cara, e tu falou aí da questão do. Eu tenho curiosidade do Braille, né? Como é que. É, é alto relevo, né? Os pontinhos lá, e como é que. Como é que é isso, cara? Como é. É cada. Cada. Como é que eu digo? Não sei nem como é que eu digo. Cada. Né, cada conjunto de ponto é uma letra, né? Como é Hum, que é ou não? É uma. Diz aí, tu que sabe. não, assim, eu tentei explicar pra Maria, mas ela quase não ela ficou perdida. Mas assim, é um processo que é complicado. Até postei um vídeo essa semana falando sobre como é a questão da escrita e da leitura em Braille, porque o Braille ele tem todo o kit, né? Que é a prancheta, a reglete, a caneta do Braille a gente chama de punção, que é onde que fura os pontinhos. Sim. Dentro da Tanto tem o processo de leitura como de escrita, né? é, dentro da reglete tem 28 buraquinhos e 4 linhas. Dentro desses 28 buraquinhos, cada buraquinho do lado direito são os pontos 1, 2 e 3. Do lado esquerdo são os pontos 4, 5, 6. Esses 6 pontos que eu citei aí, eles formam qualquer letra de A a Z, letras acentuadas, número, sinais matemáticos, tudo ele forma dentro e eu até dei um exemplo, eu falei, porque o Braille, quando a gente vai escrever, a gente precisa muito ter a noção, a concentração, porque o Braille, como o papel é virado,
A gente precisa escrever o braille da direita para a esquerda e a gente lê da esquerda para a direita. Olha a Sim. confusão na cabeça. Porque, mas assim, a questão da leitura braille, ela é complicada quando a gente está aprendendo. Muito complicado, porque muitas vezes eu escrevia na esquerda, mas quando eu ia ler tava tudo ao contrário. E eu ficava perdido. Esses pontos tá de cabeça para baixo, professor. Mas é assim, essa questão do braille é uma coisa muito importante, né, pra gente, porque muitas vezes, como eu enxerguei, eu sei com algumas letras, né? Mas a pessoa que nasce cega, ela precisa saber que casa não é escrito com Z. Sim, Só acho que a sim. pessoa que não enxergou, se ela não aprender braille, ela vai escrever a casa é com Z, né? Ela vai Sim. escrever casa é com Z. Já a gente precisa desse contato tatilmente para a gente saber como é a escrita daquela palavra. E assim, é diferente demais. Tem muitos professores que aprendem, que enxergam, que aprendem mesmo porque precisam aprender para dar aula para a gente com deficiência visual. Tem professores que têm muitos anos de experiência sobre isso, mas eles dizem que não é fácil também para eles que enxergante para aprender. Mas é um processo que, se você for tentar 2, 3 vezes, você. Não quero saber disso mais, né? É assim. Compreendo. Cada início de processo de aprendizagem, né, de qualquer coisa é bem complicado. E pronto, aí tu veio pra cá, pra Teresina, tal, se estabeleceu. E aí, como é que tu encontrou ali a igreja do São Pedro, a questão do EJC, e, e foi se aprofundando mais, né, nesse propósito de Deus, né? Porque eu creio que não tenha também sido fácil no começo, né, essa adaptação aqui, né? Foi não, né? No começo, como eu falei anteriormente, foi um processo que ainda passei ainda 4 para 5 meses com muita dificuldade aqui em Teresina. Na época que eu vim para cá, muitas vezes eu escondia da minha mãe. Muitas vezes minha mãe perguntava: Gladson, tu foi dormir na casa de quem hoje? Gladson, tu já jantou? E muitas vezes eu mentia para ela. Eu falava: mãe, eu já jantei. No caso, eu só tinha tomado água. Muitas vezes tinha vergonha de pedir comida para a pessoa que eu ia dormir na casa da pessoa. Muitas vezes eu ficava mentindo para ela, falando que eu estava dormindo na casa de um fulano, mas no caso eu estava nos bancos da associação, dormindo nos bancos da associação. Muitas vezes ela ligava em chamada de vídeo para mim pelo WhatsApp, eu recusava, porque eu não queria que ela me visse onde é que eu estava. E ela é difícil lá chorando muito, porque foi um processo que eu tive que vir para cá sozinho. Foi difícil para mim, eu pensei em voltar para Piripiri, mas quando a gente sente um chamado de Deus falando: aqui é seu lugar, aqui é o lugar que você vai se desenvolver, aqui é o lugar que você vai ser um Gladson independente, aqui é um lugar que e eu senti isso em mim. Sabe quando muitas vezes as pessoas não vai entender, mas Deus, ele é tão incrível na minha vida que muitas vezes eu penso em desistir, muitas vezes eu tô triste por alguma coisa, mas Deus, ele através de uma música, através de uma pessoa, através de uma mensagem no Instagram, através de uma mensagem no WhatsApp, ele fala comigo sobre o que eu preciso continuar fazendo. E para mim, até que em 2020, eu passei ainda 4 meses ainda nessas dificuldades, até que final de janeiro de 2022 eu consegui alugar uma casinha para mim, com a minha mãe me ajudando. Hoje em dia ela me ajuda ainda. E de lá para cá eu tô aqui em Teresina morando, tenho minha casa. Uma coisa que eu digo muito para as pessoas: a minha mãe, ela tirou 90% das coisas dela da casa lá de Piripiri para me dar hoje o que eu tenho na minha casa. Minha mãe, ela passou quase 3 semanas ainda dormindo em rede, cozinhando em fogareiro, porque ela me deu o fogão dela, ela me deu cama dela. E até que uma amiga dela ia para a cidade de São Paulo e estava vendendo as coisas de casa, e ela, amiga dela, vendeu da forma que ela podia pagar, e ela conseguiu comprar as coisas de volta aos pouquinhos. E tudo que eu tenho hoje na minha casa é minha mãe que trouxe da casa dela lá de Piripiri. E todo esse processo da igreja, aí muitas vezes eu tava triste, muitas vezes eu tava chorando, e eu pegava minha bengala e eu descia lá para a paróquia de São Pedro caminhando. Acho que é 8 ou era 10 esquinas, eu descendo, caminhando, ia lá pra paróquia, ficava lá, chorava, pegava o celular para ligar para minha mãe e falar que eu tava sofrendo, chorando, mas eu não queria falar para ela. E muitas vezes
Aí eu ficava, eu rezava, eu fazia minhas orações ali, e eu sentia, através daquelas orações, eu sentia que Deus falava para mim que aquele choro, aquelas minhas lágrimas ia servir para hoje eu estar onde eu tô. Mas quantas vezes eu pegava minha bengala, descia, atravessava a avenida ali grande da paróquia, ficava ali horas e horas na paróquia chorando muito, voltava para a associação, deitava lá nos bancos, ficava lá. E assim, esse processo foi constante para mim, me reintegrar à Igreja Católica aqui em Teresina foi um processo que eu fiquei muito triste, porque o EJC de 2023, eu acho, foi. Acho que foi 2023. Eu vim saber das inscrições, eu vim saber que ia ter o EJC no dia, né? Rapaz, quem era o GS dessa época? O Cleice Dá ali, uns o cartões. Cleice, o Cleice. E assim, eu vim saber no dia, né? Eu vim saber no dia, que a primeira pessoa que eu conheci foi o Cleice lá na igreja. Eu vim saber no dia. Tava na associação, eu tava indo embora, aí uns funcionários da associação falou, rapaz, aqui vai ter um negócio da igreja, tu não gosta de ir lá pra igreja? Eu falei assim, que negócio? É o encontro de jovens com Cristo, o funcionário lá falou. Aí ele falou, aí o Gleice tava indo embora, o funcionário chamou, Gleice, vem cá, te apresentei esse rapaz aqui. Aí eu falei pro Gleice que queria fazer, ele falou, não, cara, as inscrições fechou, inclusive... a primeira noite é hoje, e fiquei triste, triste, triste. Eu falei, não, mas eu não posso nem participar, não. O EJC é segredo, o EJC é segredo, não pode não. Aí eu fiquei triste. Aí nesse dia eu ia dormir na casa de um. Acho que eu ia dormir. Eu já tava na minha casa. Fui para casa triste, triste, mas Deus ele tem um propósito. Justamente acho que o EJC, não lembro a data, mas em setembro de 2023, eu me lembro, eu vi uma publicação no Instagram da paróquia de São Pedro, que ia ter um encontrão aberto da JC numa entidade que tem perto da paróquia, né? Eu falei, eu vou para esse encontro aqui. Cheguei lá meio acanhado, com vergonha, só conheci o Cleice, querendo escutar logo a voz do Cleice para ver se ele me apresentar aos outros pessoal. Se ele me apresentar aos outros pessoal e eu com vergonha ali. E as pessoas já. Que muitas vezes, quando as pessoas não convivem comigo, as pessoas ficam com medo, ficam pensando que eu vou me bater na parede, pensando que eu. E eu já tinha uma boa noção de espaço, né? Como eu ando só aqui na capital, viajo para todo lugar, eu tenho uma boa noção de espaço. E eu, muitas vezes, eu desviava das pessoas e as pessoas não desviavam de mim lá. Né? Aí até que eu cheguei e pedi pro um rapaz lá chamar o Cleice. Eu falei com o Cleice que queria participar. Nesse dia tinha até um negócio, uma sessão de filme lá na entidade lá. Eu fiquei lá, meio acanhado, aí o Cleice pegou. Não sei quem foi que ele pediu para falar que estava apresentando no dia, aí ele pediu para mim me apresentar no microfone, né? Eu me apresentei, foi através de eu me apresentar que eu conheci os outros pessoal. Que através do Cleice pedir para eu me apresentar no microfone que eu conheci a Maria, Abençoado da Maria a Clara. Maria Clara ia meu braço e minhas pernas aqui, Teresina. Ela me ajuda em tudo aqui. E assim, eu tinha uma pessoa dentro do AJC, de dentro da igreja, morando emendado de mim, eu não sabia. Saber. Eu não sabia. E assim, através dele, através dela mais ainda, porque através dela eu conheci os outros pessoal da igreja. Muitas vezes eu não sabia das coisas, ela me convidava para algumas coisas da igreja, conhecer mais, porque tudo é um processo, porque eu acho que na igreja, em todo lugar, tudo é um processo de entender, muitas vezes de entender que não precisa tratar com pena, muitas vezes de entender que não precisa fazer isso, fazer aquilo, para que a pessoa ela se sente muitas vezes triste, que tem pessoas que se sentem tristes por isso e ela sempre procurou fazer as pessoas tratar eu como ela me trata, como ela me tratar, assim. Bem, tá vendo? É um anjo, rapaz. Um anjo de candura. E aí, Gladson, em relação mesmo a tua rotina, né? É de casa para associação, para igreja, tem. E onde é que entra o futebol aí nessa. Rapaz, se eu for contar minha rotina.
Minha rotina eu me acordo todo dia, 5h20 da manhã. Ah, Maria. 5h20 da manhã o despertador desperta. Não, tá certo. Não, mas tá certo, você tá certo. Aí eu, aí eu faço 10 minutos de oração. Que Deus me dê um bom dia. Eu faço 10 minutos de oração. E quando dá 5h, outro despertador desperta do celular. Aí eu me levanto. Vou preparar a massa do cuscuz, a massa de beiju. Eu vou deixar a massa descansando ali. Eu vou tomar banho. Quando eu termino de tomar banho, bota o cuscuz na cuscuzeira ou a massa na frigideira. Aí eu vou fazer. Terminar de me arrumar por enquanto tá fazendo ali. Aí quando eu termino de me arrumar, eu vou fazer um café rapidinho. Quando eu não faço um café normal, eu faço nesse café. Quando eu tô atrasado. Mas assim, eu tenho que sair de casa, andar tudo isso de 5h30 da manhã, tem que estar feito tudo até 6h50 da manhã. 6h50 da manhã eu tenho que sair de casa para me estudar, porque eu sou estudante de escola estadual, né? Eu estudo na escola lá perto da associação, estudo das 7 horas da manhã. Eu tenho que estar lá às 7 horas da manhã, eu tenho que estar lá. E quando eu não estou lá, muitas vezes como eu falei para a coordenadora, eu quero que você cobre de mim assim como você cobra. Ela fala assim, Gladson, tu mora quase dentro da associação, tu mora quase dentro da tua escola e tu chega atrasado. E assim, é um processo que eu fico das 7 da manhã até 11, até 1h, 12h30 lá na escola lá. Eu almoço lá. Quando eu saio de lá, muitas vezes eu venho em casa, no solzão pesado, eu venho em Eita, casa. rapaz. Venho em casa, pegar alguma atividade para me fazer à tarde na associação. Pego caneleira, meião, chuteira, venda, tudo pra me levar na outra mochila, pra quando eu sair da associação 5 horas da tarde, 2 vezes por semana eu tô entrando. 5 horas da tarde eu desço lá pro outro local que tem a quadra pra gente treinar, que é mais outras 5 esquinas que eu vou caminhando. As pessoas dizem assim, por isso que tu não cansa, porque já tá acostumado a tu caminhar muito, porque aí eu saio 5 horas da tarde, fico treinando de lá na outra quadra lá, de 5 horas da tarde até 6h30, 6h40, 2 vezes por semana. Eu saio de casa, Mas faz. É só tu vai mesmo. Ou tu faz gol? Como é que é essa história aí? faz, Rapaz, mais conta ou essa menos, história direito aí. mais ou menos, Conta essa mas história direito aí. não, assim, eu sou, eu Consegue. posso, eu posso dizer que eu sou razoável, razoável. Eu sou Ah, razoável, rapaz. não. Rapaz, de vez em quando eu faço gol no rachão, né? De vez em quando eu faço gol no rachão, assim, pra mim. Mas, assim, o futebol para cegos, ele. Quando eu conheci o futebol de cegos, eu conheci o futebol de cegos no final de 2022. Tudo é. Eu digo que se eu fosse contar uma história, eu tinha que fazer uns 4 livros. Uns 4 livros dicionário. Bem grosso. Mas é um processo que quando eu conheci o futebol de cegos, eu me apaixonei, assim, pra mim. Nossa, eu vou poder jogar futebol, eu vou poder fazer o que eu fazia antes, eu vou poder. é, praticar uma coisa que me faz bem, porque eu posso estar no dia triste que for, mas o treinador manda mensagem ao preparador físico: Gladys, Sim. vai ter treino tal hora. Só faço arrumar minha mochilinha ali rapidinho, desço, caminhando. Não, mas é importante, assim, pra todo mundo, né? Ter uma atividade, assim, física. Atividade física. Infelizmente, o sedentarismo ainda tem muito, né? Mas é assim, a questão do futebol de cegos é uma coisa que a gente faz a apresentação do futebol de cegos em escolas públicas, privadas. A gente tem a Copa do Nordeste de Futebol para Cegos, tem o Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Infelizmente, Pá. a gente faz a gente não conseguiu classificação ainda para esses campeonatos, né? A Série A e Série B é lá em São Paulo, o campeonato. A federação ela paga passagem de avião, paga hotel, paga tudo pra gente de graça. Rapaz. Tu fa... Não, tu falou aí do negócio do goleiro que às vezes o cara pensa que é fácil. Eu não, eu vou falar um negócio pra ti aqui. Eu joguei muita bola, fiz muito gol. Tem certeza? Artilheiro. Pegou? Ó, eu fiz tanto gol que eu abusei e fui pro gol, ser goleiro. Tem certeza, tá falando Tô verdade. falando a verdade. Aí defendia demais, aí abusei também, porque ninguém conseguia fazer gol em mim. Sim, depois a gente vai conversar isso. Sim. Eu tinha um sonho de ser jogador de qualquer coisa. Se abrir uma vaga lá pra goleiro, tu me avisa. Ou Não, não assim, pode? o que eu sempre falo que o nosso time, a gente tem muitos voluntários e muitas pessoas que tentam fazer o que podem, né, pelo nosso time, Sim. porque esporte no nosso estado mais, Infelizmente. é mais para lá do que para cá, é assim.
E como eu disse, a gente enfrentou cada time assim forte, e a gente fica imaginando assim, cara, esses times aí, eles têm psicólogo, eles têm nutricionista, e a gente aqui vem só com a cara e a cora. Os cara mais baratos eram 20 mil, 30 mil pau, né? É, mas isso mesmo. E assim, o futebol de cegos, não só pra gente com deficiência visual total, dá muito. Os goleiros ele enxerga no futebol de cego, né? São Sim. quatro cegos de linhas e o goleiro ele enxerga total. E tem os goleiros que enxergam, tem muita mordomia também. A federação paga passagem de avião de graça pra eles pra São Paulo. Pois é, por isso É, que eu quero entrar nesse time aí, pô. se conseguir uma boa divulgação, tem a oportunidade de ir para a seleção sub-16, sub-17, Ah, infelizmente, sub-20, sub-17. profissional. Até nem É, mais sub-30 dá pra mim, não. Já e um assim, sub-40 aí dá certo. quando você se destaca muito, não só os jogadores cegos, quando o goleiro que enxerga se destaca muito, ele tem a oportunidade de ter muita visibilidade, entendeu? Sim, No sim. futebol de cegos. Eu sempre falo que muitas vezes eu tenho o poder de chamar pessoas para jogar com a gente, os meninos que enxergam, que eu falo assim, ó, se tu ó, eu fico, se defender muito no campeonato, tu tem a oportunidade de ir de avião lá para São Paulo. Ó. Ah, E assim, o futebol de cegos ele me traz muita independência, me traz muita autoestima, confiança. Muitas vezes eu me esbarro nas coisas, dou de cara com Graças a Deus estou tirando esse negócio de orelhão da rua, porque ele só dá pro cego se largar dentro de orelhão, cara. E porte. Mas eu acho engraçado assim, cara, que eu gosto que as pessoas vejam, não com pena, eu gosto que as pessoas quando eu me taco semana passada eu me taquei num caminhão perto da paróquia. A senhorinha, ela veio gritando, preocupada, e quando ela viu, me acabou de sorrir. Essa senhora, o que foi, meu filho, que você tá sorrindo? E eu falei assim, não. ou foi a tia Áurea, ou foi. E assim, eu falei pra ela que eu tava sorrindo. Ela falou assim, eu achei muito bonito, porque a pancada que você tá, quando chega, você voltou pra trás e você. Eu até brinquei que falei assim, eu falei assim pra ela, é melhor sorrir do que chorar. Não, mas é verdade, é isso mesmo. Mas assim, eu sempre tiro um lado bom da vida. A dificuldade tem, limitação, eu sempre digo para as pessoas. Todo mundo tem alguma limitação, por mais que você não conheça, você tem alguma limitação. Uma hora ou outra você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de uma Eu fiquei muito pensativo assim, porque esse ano eu participei da JC e o pessoal tudo preocupado. Como é que vai ser isso pro Gladys? Como é que eu vou lidar com isso com o Gladys? Muitas vezes a Maria, Gladys, isso, aquilo. Eu falo assim, faça as coisas do jeito que for para fazer. Se não der certo, eu falo. Eu falo que não precisa isso, não falo que não precisa isso. Uma coisa que eu achei interessante, cara, eles pegaram, mentira pra mim, pegaram o papel em normal e botaram na impressora braille da associação. Toda semana mandavam uma carta pra mim em braille. Mas é bom, mas é bom. Não é. Mas assim, O o que eu JC é muito acolhedor ali no São Pedro. A JC, assim, ele mudou muitas coisas, porque eu achei interessante a forma que o pessoal da coordenação da JC, não só porque é a pessoa que convive comigo muito, mas tinha outras pessoas da coordenação, né? Eu sempre digo. Mas eles procuraram o máximo que puderam me incluir, botaram pessoa para ali na hora das dinâmicas, que tem muita coisa visual, eles botavam para descrever para mim. Sim, sim. Fizeram o que eu sempre digo assim: se você tiver a oportunidade de fazer o AJC, faça, porque. E faça aqui na paróquia de São Pedro. Muito massa, muito massa. E já para a gente ir finalizando, nesse momento final, vamos fazer aqui uma. Aproveitando que a Maria Clara e o Cleiton estão aqui nos bastidores, antes de eu te perguntar quem é Jesus, né? Já vai pensando aí. Quem é Jesus na tua vida, né? Relembrando aí toda essa tua história, todo esse processo até chegar aqui em Teresina e tal. Para tu definir uma palavra, para tu completar, né? Maria Clara para mim, Cleiton para mim, certo? Uhum. Uma palavra aí que vem na tua cabeça. Antes da gente falar de Jesus. Então, vamos começar pelo Cleiton, né? Que tu falou que foi o primeiro que te encontrou lá na associação e tal. Então, Cleison para mim Cleison, pra mim, é um parceirão que é meu amigo com Jesus. Pronto, show de bola. Maria Clara para mim Muitas vezes eu sou chato com ela, mas. Muitas vezes eu sou chato com ela, mas eu posso dizer que
que é um exemplo de pessoa que não trata a pessoa com deficiência com superprotegimento. Muitas vezes ela dificulta até demais para mim. Mas é uma pessoa especial demais no meu coração. Para mim é o que eu digo, que pessoa como a Maria não demora a existir na vida. Show de bola, muito bem, tá vendo? Precisamos de amigos assim, né, na nossa vida. E Jesus, para mim, quem é Jesus na tua vida? Jesus, para mim, se eu fosse definir, eu ia passar muito tempo falando, mas Jesus é o meu guia. Muitas vezes as pessoas dizem assim, Gladson, como é que tu consegue fazer isso mesmo sendo cego? Tu até fala assim, não é eu, é Jesus. Gladson, como é que tu consegue viajar para toda a cidade sozinho? Fala, não é eu, é Jesus, porque muitas vezes eu tô com medo. Mas eu sinto no meu coração, eu sinto, falando assim, Gladson, segue em frente, porque o que eu faço na tua vida é para tu se motivar e outras pessoas, através de você, fazer as pessoas entender que a nossa vida a gente tem que viver o hoje. E a gente não tem que reclamar da vida, a gente tem que sorrir para a vida. E o que eu sempre digo, Jesus, ele teve nos piores momentos da minha vida, me mostrando que eu conseguiria me adaptar à vida de deficiente visual, que eu conseguiria ter a alegria que eu tenho hoje, a positividade que eu tenho hoje. E Jesus é meu tudo, Jesus é mais do que incrível na minha vida, porque eu posso estar no meu dia com medo que for, no meu dia triste que for, mas ele sempre fala comigo através de alguma coisa no meu dia a dia. Show, show. E é isso, cara, muito bom o papo de hoje, muito bom te conhecer. Já tinha te visto em um lugar ali, que eu não posso dizer, na igreja também. Onde foi? Onde foi? Onde Mas foi? agora a oportunidade assim, de falar contigo mais pessoalmente, né? Espero assim, do fundo do meu coração que a gente possa ter mais momentos como esse, de partilha, lá na igreja, no São Pedro, é porque eu estou frequentando agora a Santo Antônio, que é a comunidade, Uhum. mas eu estou com planos de voltar para o São Pedro, e pode ser que a gente se encontre mais lá para a gente conversar mais. E é isso, obrigado aí pela tua disposição, pelo teu tempo de vir aqui hoje. Não, agradeço a vocês aqui. E para mim, eu sempre digo que meu papel, como você falou, meu papel é levar o nome de Jesus, meu papel é levar a alegria através de Jesus, porque muitas vezes a gente não precisa ter nada na vida, mas se a gente tiver fé, se a gente tiver esperança, se a gente buscar fazer as coisas por Deus, a gente consegue superar as limitações da vida, as dificuldades, muitas vezes as rejeições. A gente tem que levar a vida com alegria. E para mim é um prazer estar falando para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado e que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a todos. Muito bem. Obrigado, cara. Obrigado. E para Valeu. você aí que está nos acompanhando, ó. Jesus nos basta, meu povo. Apenas Jesus nos basta. Santo Pode, o podcast que fala de Jesus toda quinta-feira no YouTube, aqui no YouTube, meio-dia. Valeu, um abraço.